Saudações amados, mais uma saudações a todos. Aqui fala o irmão Benedito Rafael. Há um outro ponto aqui que eu quero. Elas têm um ponto muito importante que eu realmente preciso de transmitir contigo, compartilhar contigo este ponto. Uau, louvado seja Deus. É estudar a minha vida, comportamentos, analisando-os à luz da palavra de Deus. Se não estiverem de acordo com ela, são excluídos da minha vida. Uau! Isso é muito bom. Sabe, um, tudo aquilo que nós precisamos, verdadeiramente, honestamente falando, é um relacionamento com Deus. Porque se nós tivermos um bom relacionamento com Deus, então nós seremos aquilo que Deus é. Quando você se relacionar corretamente com o Criador, quando você souber se relacionar com Deus, então você será aquilo que Deus é. Você terá as qualidades de Deus e você não vai sofrer. Porque algumas vezes, como é que nós podemos notar se realmente a pessoa tem uma boa relação saudável com Deus? Quando a pessoa é humilde, quando a pessoa é uma pessoa pacífica, uma pessoa que promove a paz, quando a pessoa, sabes, quando a pessoa é misericordiosa, a misericórdia é uma das características de Deus. Então, quando a pessoa souber se relacionar com Deus, buscar acima de tudo se relacionar com Deus, então a pessoa será exatamente aquilo que Deus é. E quando você é aquilo que Deus é, então não há como sofrer, porque você vai saber se relacionar com as pessoas. Agora, quando você vê uma pessoa assim comportar-se mal, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa sei lá o que, isso revela que o estado espiritual dessa pessoa está mal. Isso revela que a pessoa não tem uma boa relação com Deus. Não importa o quão eu falo de Deus, mesmo que eu esteja aqui a falar de Deus, eu estou a compartilhar mensagem dia após dia, mas meus irmãos, se eu consigo ver uma pessoa, por exemplo, está a passar necessidades, mas eu não consigo ajudar aquela pessoa, eu tenho como ajudar, mas eu não ajudo a pessoa, então isso revela que o meu relacionamento com Deus, ou seja, isso revela que eu não tenho um bom relacionamento com Deus. Aliás, deixa-me lá dizer uma coisa. O que nos define, digamos, o que nos define, né, não é, o que nos define são as nossas atitudes que a gente toma depois de um certo comportamento. Sim, depois de um certo comportamento. Por exemplo, eu posso ver alguém a passar necessidades, depois, eu ignorar aquela pessoa. Agora, o que vai me definir se eu realmente sou cristão ou não, é a atitude que eu vou tomar depois da minha ignorância, né, com aquela pessoa necessitada. Se a minha atitude for de me arrepender, então o meu relacionamento com Deus está ótimo. Mas se eu ignorei aquela pessoa, depois eu fui, nem sequer me arrependi, pelo contrário, eu só me alegrei, então significa que eu não estou nada bem. Preciso de Deus urgentemente, antes que eu morra. Antes que eu me encontre com Deus face to face. Não é porque, Deus ele vai fazer a sua justiça, irmãos. É para nós os outros até que fizemos questão de resistir ao Espírito Santo. Deus ele está vendo tudo isso. Ele é justo. Ele é justo. Cada um vai colher aquilo que anda a plantar aqui.
Não pense que você está a plantar, você está a semear e que Deus ele não está a levar em conta. Não. É por isso que precisamos de termos noção daquilo que nós estamos a semear, para que possamos ter noção daquilo que nós vamos colher. Tenha noção daquilo que você semeia e, sabes, é que eu estou a ver uma coisa. Acho que as pessoas, elas, ou seja, nós, talvez é por não sabermos a colheita da nossa semeadura. Porque eu acho que se eu soubesse, que, olha, sabe, nessa semeadura aqui eu vou colher isto, aquilo, provavelmente alguns de nós não íamos semear assim tanto mal, não é? Não íamos semear assim, mas é ignorância, né? Nós somos ignorantes, mesmo que a gente esteja ciente de que olha, a semeadura vai ser isto ou aquilo. Por exemplo, o ladrão, não, porque não sabe que, olha, a colheita do roubo, a colheita do roubo, né, é prisão ou porrada. Mas ele sabe disso, mas é o quê? Mas por que ele ainda continua a roubar? É simplesmente por ser ignorante, porque ele está a ignorar essas consequências todas. Não é? Então, irmãos, não vamos ser ignorantes, né? Vamos levar as coisas a sério. Mas é para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu agradeço a Deus porque Ele realmente está tendo muita misericórdia das nossas vidas. A razão pela qual que estamos aqui a viver. Deus é a base da vida, precisa render-se a Ele. Abençoado tu serás se largar o pecado por Ele. Filho de Deus de verdade, nunca é feliz no pecado. Mesmo que seja difícil vencê-lo, ore, não fique calado. Se afasta do devil, brada, antes que o devil se gabe. Não vive de qualquer zaqueu, siga os princípios do Rabi. Eles são fonte da luz para todas as pessoas que creem no Heart. Eu não sei bem falar inglês, mas acho que eu vou ter que aprender, né? Então, amados, é exatamente isso. Então, em primeiro lugar, relacionamento saudável com Deus. Hoje Ele vai nos proporcionar qualidades. Ou seja, em primeiro lugar, relacionamento saudável com Deus. Hoje vai nos proporcionar qualidade de Deus. Se você se relaciona com Deus, então você vai ser aquilo que Deus é. Portanto, procure em primeiro lugar se relacionar com Deus. E tudo vai ficar bem na sua vida. Todas as trevas vão começar a se afastar. Porque você está a se relacionar com o fogo. Quando você chama o fogo na sua vida, os mosquitos, as formigas, elas não podem se aproximar porque têm medo de queimar. Então, neste caso, né, os demônios, eles passam a ser formigas quando você se relaciona com Deus, quando você busca Deus, não é? Deus, pela sua presença, é uma grande ameaça para o diabo. Então, Deus ele não precisa de lutar, ele só apenas fala. Não fala e as coisas acontecem. Então, Deus é muito bom, louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja Deus em nome do nosso Salvador. Então, amados, é exatamente isso. Eu vou terminar por aqui. Essa é a mensagem que eu tinha por deixar ficar. Deus abençoe.